Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show! Pode posicionar. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Posicionar e hoje a convidada ilustre que está aqui de volta, Camila G. E esse é um episódio especial, gente. O Dia das Mães é agora, né? Esse final de semana, no domingo. Então eu quis trazer Camila de volta para a gente abordar um tema que é assim, um tema muito, muito lindo e espetacular de ser falado, que é o Dia das Mães. Camila, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, né? Um convite assim, falar de filhos, eu não tenho tanta autoridade assim, apesar de ser mãe, né? Sim. Eu falo nisso em relação à autoridade porque a gente sabe que hoje em dia tem muita gente que é especialista em estudar a criação de filhos, né? Sim. Então, vamos A lá. sua autoridade é a sua É, a, presença, ex- a sua experiência como mãe, né? E exatamente. Camila, eu quero começar trazendo um pouco a história. Fala pra gente um pouco como foi o nascimento de Maju, se foi tranquilo, se foi normal, se foi. Porque sempre tem isso, né? As pessoas falam, o certo é ter parto normal. Ah, não, é parto cesáreo. Conta pra gente um pouco como que foi esse início aí da tua maternidade. Então, a gente escuta muito quando a gente está grávida, né? Sobre isso. O assunto é esse: parto normal, parto cesáreo. E a gente sabe que hoje em dia é muito difícil a gente conseguir fazer um parto normal. Muito difícil. E na época eu queria muito, porque eu pensava assim: Deus fez a gente para ter filhos de parto normal. Sim. Então, eu comecei a trabalhar aquilo ali na minha mente e eu não pensava no processo, né? Assim, eu queria que fosse, eu disse não. Na hora eu vou ter que suportar, né? Sim. E aí eu me preparei com doula, fui para profissionais, o meu Você estava com o o meu objetivo de ter obstetra, normal mesmo. isso, o meu obstetra ele não fazia, mas eu não queria sair dele porque eu tinha uma confiança muito grande nele. Sim. E aí eu optei por fazer com o médico que tivesse de emergência, Sim. né? E foi uma atitude um pouco ousada, né? Porque não é tão simples. Porque a gente pensa assim, não. O que eu pensei? Eu disse, eu estou fazendo todo o pré-natal, tudo direitinho com o meu médico. E na hora que Maju quiser vir, ela vai vir, né? Assim Sim. se espera, né? Sim. E aí eu confiei, eu entreguei a Deus, na verdade, né? Confiei nele, que a vontade dele ia ser feita, se ia ser normal, se ia ser cesáreo, mas ia acontecer. Sim. E aí eu fui foi até no Santa Joana, fui para o hospital para tentar ter Maju, porque Maju não queria nascer. Eu tinha 2 centímetros de dilatação, mas Não rompia. não. E aí eu já estava com 40 semanas já. Eu já estava entrando eu já estava com 40 semanas e 3 dias. Aí o pessoal da minha família começou a se preocupar. Não, Nossa. vamos logo, você precisa fazer ter Maria Júlia Porque já estava no cesárea. limite. Já estava no limite. E É 39 semanas, 39 a 39 40. já, né? Geralmente cesárea se faz com 39 semanas, né? E aí todo mundo começou a ficar preocupado e aí eu comecei a ter, eu estava tranquila. Eu disse, não, vamos e fui para o hospital e resolvemos lá, em conjunto com os médicos, induzir, porque Maria Júlia nasceu 4 de janeiro, né? Foi logo ali na virada de ano, Eita. foi. E aí eu achava até que ela ia vir na virada de ano. E Já aí pensou? foi dia 4 eu dei entrada no hospital dia 3. E aí, nada de dilatar, e a médica disse, não, se não dilatar até de manhã, a gente induz. E aí, como eu queria normal, resolvi induzir. Imagina, né? Foi o dia inteiro Você foi tentando, até no fui até o meu limite. limite, cheguei a 7 centímetros de dilatação, mas com 5 eu já estava muito exausta, muito cansada já, e aí eu pedi aquela analgesia, né, que é uma anestesia
que se dá para quem quer ter parto normal. Sim. E aí, o anestesista, o médico demorou para chegar e eu fiquei, mexeu com o meu psicológico. Aí, pronto, psicológico abalado, a bolsa rompida já. Aí o médico desconfiou que tinha mecônio. Aí eu disse, não, eu já estava lá no meu limite. Eu disse, não, cesárea. Vamos para cesárea. E foi bem, assim, bem interessante, porque... Puxa só um pouquinho o microfone pra cá. E foi bem interessante, porque, assim, eu estava tão no meu limite que eu... Essa cena, assim, foi um pouco... a gente diz... Meu esposo diz assim, meu Deus, aquilo ali me traumatizou. Eu estava tão desesperada de um jeito que eu entrei na sala de cirurgia, você tem que entrar na cadeira de rodas. Eu disse, cadeira de rodas, nada, vocês vão fazer minha cirurgia agora, eu não estou mais suportando. Porque eu esperei muito tempo, muito tempo. E espera isso, espera aquilo, e eu não aguentava mais, entendeu? Eu já estava muito exausta. Muito exausta. E quando a gente está perto de ter a contração, impede até de você respirar direito. Então, eu estava num limite, assim, no limite mesmo. Meu irmão falou isso também. E quando você foi para a cesárea, bateu aquele sentimento de, eu queria ter feito normal? Ou não, você ficou... Não, porque assim, quando eu entreguei a Deus, eu disse assim, Senhor, isso. eu quero que venha normal, porque eu acho que o corpo da gente, ele foi criado e preparado para se ter filho normal. Sim. Mas eu sabia que a vontade do Senhor ia ser feita. Prevaleceu. Independente. Eu digo que eu senti a dor do normal, do parto normal e do cesárea, porque a minha cesárea, eita Jesus, foi eu fiquei internada depois porque eu tive cefaleia. Foi assim, bem... Mas nada Maria Júlia veio... Não, mas Maria Júlia veio cheia de saúde, querendo mamar horrores. Foi mesmo. Foi. E esse outro processo da mama? Eu sei que é um pouco difícil, a amamentação, né? Foi muito difícil. No início? Muito difícil, porque... Na verdade, a gente se prepara para várias coisas, inclusive para ter o parto normal. Bom que é uma escola para mim, né, gente? Mas eu ainda não tenho filhos. Mas a gente não se prepara para a amamentação. Eu acho que, assim, hoje em dia... Já estamos mais avançadas nesse quesito, né? Mas eu não me preparei para a amamentação. Eu achei que ia ser... Tranquilo. Pegar ali o baby, colocar ali, ele pegou e tá tudo certo. Eu tinha uma amiga eu acho que eu não ouvia muitos relatos do que acontecia, entendeu? Assim, da mama ficar ferida. Eu não ouvia tantos esses relatos e nem procurava. Eu nunca sou de estar procurando informações negativas. Então, vou viver. Ô, Camila, e nesse processo, né? A Maju, ela tá com quantos anos? 5 anos. 5 aninhos, gente. É uma coisa linda. Me diz, nesse processo, a Maju com 5 anos, qual a fase que você sentiu, assim, como mãe, que foi a fase mais difícil? Os 2 anos dela foi bem desafiador. Foi bem desafiador, os 2 anos. E eu nem sabia que os 2 anos eram um marco, assim, bem... É mesmo? Também não sabia. Estou ouvindo agora pela primeira vez. É, bem desafiador. Mas, agora, com 5 anos, a gente está tendo... Eu acho assim, cada ano, os desafios são diferentes. Mas a gente tem desafios todos os dias. É do que você viveu agora, 2 anos é uma fase que você lembra, assim. 2 anos, foi. Foi bem Mas puxado. por quê? Por quê que foi? Eu não sei. É porque ela está começando ali eu acho ficar que um pouco mais independente, aí já começa... Eu acho. Maria Júlia, ela sempre foi muito tranquila. Ela não é uma criança... Ela não é aquela criança que fica subindo nas coisas, que fica tirando as coisas do lugar. Ela é tranquila quanto a isso. Mas, às vezes, ela é um pouco mimada, né? Aí eu preciso filha admitir. Única, porque filha única. É muito difícil a gente encontrar um filho único que não seja mimado. Porque é muito amor, né? Para um filho só. A gente precisa dividir. Eu costumo dizer para o meu esposo que a gente precisa dividir. Isso. E aí, nesse processo, teve algum momento que você se sentiu assim... eu estou falhando como mãe? Minha gente, todos tipo os dias a gente tem essa sensação.
Todos os dias a gente acha que a gente poderia fazer melhor. Sim. Todos os dias a gente acha que outras mães Eu são acho que melhores. todas as mães estão se identificando agora. Eu acho que todos os dias a gente pensa, meu Deus, tem mães muito melhores. As mães sabem fazer isso, sabem fazer aquilo, sabem, né? Mas veja, essa questão de você... Porque eu acho que tudo tem uma linha muito tênue. Tem um momento que eu fico pensando, poxa, eu poderia fazer mais, no sentido de eu vou buscar mais conhecimento e quero melhorar como mãe. E tem aquele sentimento de culpa de você, eu poderia estar fazendo mais, estagnar e sofrer por isso. Isso. E não fazer nada para mudar essa situação, né? Eu acredito que existem esses dois níveis, né, de mães. Existe essa que vê que está fazendo algo, poxa, aqui talvez eu esteja falhando, eu posso melhorar, certo, mas e a partir de agora? O que é que eu vou fazer para melhorar? Então, eu vou buscar ajuda, vou buscar, hoje em dia tem tantos cursos. Isso. Eu digo que eu e o Rodrigo não temos filhos, né? O público já sabe, quem me acompanha já sabe que estamos esperando no Senhor, a gente nunca se preveniu, estamos Sim. aí há quase 5 anos casados, esperando o Senhor mandar. E enquanto ele não vem, eu digo que a gente fica se preparando. Eu sei que essa preparação nunca vai ser a mesma coisa de quando o filho chegar e eu saber ali por A mais B como reagir. Mas hoje em dia o acesso à informação é tão grande, não é? E eu e o Rodrigo, apareceu o curso de criação de filhos, a gente faz. Palestra de criação de filhos, a gente tá lá. Imersão de pais, a gente tá lá. Eu sei que, como todo mundo fala, na prática é outra coisa, eu entendo. Mas eu entendo também que isso aqui que a gente está buscando de conhecimento possa ajudar em alguma coisa. Eu acho extremamente importante. Não é? Porque eu costumo dizer para o meu esposo hoje assim, a gente se prepara para fazer uma faculdade. Isso, para assim um que eu trabalho. penso. Perfeito. A gente se prepara, a gente passa anos na escola estudando diversas áreas, né? Matemática, português, enfim. A gente vai abrir um negócio, a gente precisa estudar e a gente vai ter filhos e acha que não precisa estudar. Porque eu vejo assim, para mim, o manual de criação de filhos é a Bíblia. Perfeito. Né? É a Bíblia. Mas, assim, eu vejo que tem muitos livros hoje, muitos livros de apoio. Isso. Claro que eu sempre busco livros cristãos, porque para não ali... levar para outras vertentes que não seja o que eu valores. acredito, os meus valores, exatamente. Mas eu chamo muito meu esposo para esse lugar, né? O lugar porque eu estou até lendo um livro agora que a gente vê que no casamento a gente traz bagagens, né? Sim. Você traz a bagagem da sua criação e seu esposo traz a bagagem da criação dele. É casal e perfeito. Isso. E mesmo que você, como você disse, eu estou estudando, é extremamente importante, eu acho, muito. Queria eu ter lido e ter participado de vários cursos antes de ter minha filha. Mas nunca é tarde, né? E eu penso justamente isso. Eu chamo o Vitor e digo assim, Vitor é meu esposo, para quem não sabe. Eu digo muito a ele, amor, a gente precisa ler livros bons, a gente precisa assistir palestras, ou seja, ouvir mais também. E precisamos muito estudar a Bíblia, né? Ler a Bíblia, oração, tudo isso. É o manual da vida. Isso, para a gente saber como educar nossa filha. Porque a gente, quando vai ter filhos, a gente acha que sabe, ou sei lá, eu não sei nem o que passa na cabeça da gente, Vou né? aprender. Porque eu acho que a maternidade, quando nós mulheres estamos grávidas, a gente lúdico, né? Então é aquele momento, ai, grávida, minha filha, que lindo, né? A gente pensa no enxoval, a gente pensa em tudo, quase tudo. Como é que vai ser o parto? Como é que vai ser isso? Mas a gente não pensa como vai ser a educação. E a gente acha assim, eu vou educar, ou como meus pais me educaram, ou sei lá, quem acha que a educação foi 100% positiva, que eu acho que nenhuma educação é 100% positiva, que a gente sempre tem o que aprender. A gente sempre traz uma bagagem de traumas. Isso. É incrível que, assim, eu acho que todas as pessoas trazem traumas na sua infância, independente do contexto. Às vezes não é familiar, às vezes é na escola, às vezes é, sei lá, alguma babá, às vezes é qualquer coisa ali que...
né, trouxe algum Sim, tipo de sim. trauma, algum coleguinha que fazia bullying, né, Isso. com a criança, mas eu acho que É sempre o válido. caminho é a Bíblia, o manual, o nosso manual de vida, né? Exato, É a Bíblia. exatamente. A Bíblia diz tudo ali, como a gente deve educar nossos filhos, inclusive fala muito sobre isso, Isso. né? E o meu caminho é esse. Eu sempre estou ali tentando corrigir de acordo com o que o Senhor nos ensina, né? Perfeito. Segundo a palavra dele. Mas não é fácil. Na prática, é tudo muito Tem coisa difícil. Mas, nova também, né? Que você pode ter estudado. Algumas pessoas me falam isso. Quando eu falo, a gente está investindo. Isso que você falou é muito real. E eu tenho muito isso em mente. A gente investe num curso, a gente investe na escola, investe tempo e dinheiro. isso. Investe em, quero aprender algo além para agregar no meu trabalho. Eu vou investir, eu vou estar ali estudando. Mas a gente não investe em criação de filhos, a gente não investe em casamento. Casamento também é outra coisa É, que a outro, gente gosta de outro fazer ponto. bastante curso. A gente já fez ano passado, eu digo que ano passado parece que a gente tirou o ano para fazer cursos e imersão sobre casamento. E hoje a gente colhe os resultados disso, o fruto disso, no nosso casamento. Mas só em você ter procurado, em vocês É, estar procurando, a gente entende que chegou uma maturidade aí no casamento, né? exato, Porque exato. nesse livro que a gente está lendo, que você já leu, né, Casal Imperfeito, ele fala justamente isso, né? Ali quando a gente casa, tudo é lindo, tudo É, às vezes nem sempre é assim, às vezes o perrengue já começa já sim. no No meu início, caso e de né? Rodrigo foi assim, eu digo que a Pronto, gente não teve lua de mel. pronto. A gente, foram cabeças completamente diferentes e a gente caiu ali de paraquedas no casamento, era uma guerra. Era uma guerra. O início do nosso casamento, todo mundo. Vocês estão com, sei lá, 6 meses de casamento. Estão na lua de mel. Hum. Nada. A gente vive em pé de guerra. Capaz de a gente estar na lua de mel Mas, na hoje. verdade, a grande maioria É, dos casais, eu acho que casam e enfrentam essa isso. realidade, né? A Exato. não ser, eu acho que talvez a gente encontre cenários diferentes em casais que se prepararam para casar, né? Exatamente, né? Que Que aí quando tiveram vem uma ali, estrutura ali, isso, na às estrutura vezes de até de igreja. igreja, o Porque pastor ali ali, acompanhando, exatamente. pastoreando o Exato. casal, Exato. Tem os curso para noivos pais, nas igrejas, né? Onde exatamente. você vai aprender ali. E aonde também os pais têm também uma vida cristã, praticam a Isso. vida cristã e ali passam para os filhos, né? E vive é como se crescesse vendo na prática o Sim, exemplo, na né? prática, com O certeza. Camila. E, gente, para quem não sabe, Camila, inclusive, foi a nossa primeira entrevistada aqui do podcast, né? Foi a estreante aqui comigo do nosso canal, do nosso Pode Posicionar. E aí, no primeiro episódio, a gente falou mais dessa bagagem empreendedora. Para quem não sabe, Camila ela é servidora pública e empreendedora, não é, Camila? Ela Isso. vende joias maravilhosas. Ela tá aqui, ó, repleta. Mostra aqui a mão, Camila, pra fazer publi. Repleta de joias. Inclusive, eu também. Eu tava dizendo a ela, Camila, eu preciso trocar esses anéis, porque já virou meio que minha marca registrada. Eu preciso trocar para as pessoas verem que eu não só tenho eles, porque eu vivo com eles A na parte mão. boa é que a gente vê a qualidade, né? Que Dura. Acho que quantos tem anos? anos, tem Anos, anos que eu comprei e dura. E anos. muitas vezes eu esqueço de tirar para lavar as mãos, eu tô ali, né? Porque semi-joia você tem que ter um cuidado É, um ali cuidado a mais para que ele Sim. dure. E eu não vou dizer, eu tenho um cuidado, mas muitas vezes eu esqueço, eu lavo ali, já entrei em piscina com eles e tudo. E aí, como que fica essa parte da Camila mãe, Camila empreendedora, Camila servidora pública? Na verdade, esse eu acho que o ponto mais fraco, né, da Sim, Camila G, porque hoje eu me divido entre ser servidora pública, ser empresária, né, dona do meu negócio e a educação da minha filha, né? Que a gente isso a educação de Maria Júlia a gente não transmite para outras pessoas, né? perfeito. Apesar da gente precisar todo de um apoio, assim, no Sim, sentido de colocar ela para fazer algumas atividades extras na semana, porque eu trabalho de 8 às 5, meu esposo trabalha de 8 às 5 e a gente está com ela na hora do almoço, né? Naquelas horinhas ali do almoço. sim. Mas ela é criada por mim e por ele mesmo, assim. A gente não tem uma rede de apoio ali que, né, fique com ela, diga assim, Sim, eu fico sim. na parte da tarde ou não.
Então, a educação, isso por um lado, é muito bom, porque é o que nós ensinamos a ela, Eu né? acho excelente. Então, Não o que ela delega. vai, não tem nada delegado, mas a gente também sente falta, né? Assim, minha família de fora, família do meu esposo, minha sogra e meu sogro trabalham, né? Então, a gente não consegue aí ter a rede de apoio, Sim, né? a rede de apoio. Mas tem o seu lado positivo e tem um lado negativo, né? Isso. Tudo a gente sabe que tem. E eu digo muito assim, eu oro muito ao Senhor para que Ele me dê sabedoria Sim. para uma hora eu vou precisar optar. Isso não é fácil, porque me dividir entre dois trabalhos, a gente sabe que É a puxado. gente deixa a desejar, né? Porque Sim. não tem como. Eu não consigo me dividir assim nas duas tarefas, nas duas Funções, funções, assim, como eu deveria, né? E o papel de mãe, assim, de noite, geralmente, pronto, a gente chega às 6 horas ali, eu praticamente não pego mais no celular e é exclusivamente com ela, né? Perfeito. Mas não é fácil, porque, inclusive, dia de sábado, eu passo a semana trabalhando, sábado eu vou para a loja, então, imagina, eu trabalho de Sim. segunda a sábado, né? Sim. Sim. E aí eu largo às vezes mais cedo, ou eu vou mais tarde para a loja. Eu não costumo passar assim, o dia todo. Chegar a não ser quando a gente está em campanha, né? Lançamento de coleção, algo que exija mais a minha presença. Sim. Mas aí eu fico um horário, ou a metade do dia ali do horário, né? Mas não é fácil conciliar, porque a gente precisa Fica com aquela sensação de eu poderia estar com minha ali, poderia filha, estar eu com quero estar com ela. minha filha. É porque, veja, como é a cabeça do ser humano, né, que está nessas funções. Eu sou servidora, como servidora, eu teria um pouco mais, por exemplo, eu não trabalharia no sábado, né? E aí eu conseguiria ter o sábado e o domingo livre, mas a partir das 5 horas, e teria livre a partir das 5 horas da tarde, né? Sim. A parte de empreender tem o seu lado positivo, porque a gente consegue aí um pouco Flexibilizar um pouco. flexibilizar, né? Eu consigo, pronto, quando eu estou só na loja, só com a loja, eu consigo tirar horários. Não, esse horário agora eu vou ficar com Maju, eu vou fazer isso e aquilo com Maria Júlia, né? Eu tenho quem fica com toda essa função de deixar ela no inglês, deixar na natação, É tudo você. tudo sou eu. E aí imagina como é que a mãe faz tudo isso, se vira. Não é fácil. E eu estou falando isso porque eu sei que essa é a realidade da maioria das Isso. mães. Somos nós que Exatamente. ficamos, que a gente, no outro podcast, a gente até iniciou um pouco Foi. a conversa sobre isso, né? Que a gente acha que a gente aí alcançou a gente teve muitos ganhos, né? E realmente a gente teve como mulher, né? A Isso. gente fala como mulher, essa parte profissional da gente poder exercer o nosso trabalho Isso. é muito bom. Inclusive, a mulher de Provérbios, ela trabalhava, Isso. cuidava Exato. do marido, da Mas casa. sempre podendo ali voltar para casa, tendo essa Exatamente, flexibilidade tendo de a tempo. flexibilidade de tempo. Exato. A mulher de Provérbios, ela não era uma mulher que ficava em casa de pernas Não. pro ar, né, mexendo assim no cabelo, ai, não tenho nada para fazer. Muito pelo contrário, né? A palavra fala que ela acordava logo cedinho para começar na labuta mesmo, e o trabalho dela era em casa, era fora, ia lá olhar uma terra. Só que eu fico imaginando ali a mulher de Provérbios que todas as funções dela ela poderia estar com o baby aqui. Não é? Ou ela poderia estar com o filho aqui do lado. Então ela Poder. poderia ir vender lã, fazer qualquer coisa, né? Mas essas atividades que não a desprendesse Isso, que não da tirasse ela ali da função do mais lar, né? importante, né? Da Assim, mãe. que a gente sabe que quem quer ter filhos, né? Não adianta a gente hoje querer ter filhos e dizer que não tem tempo para filho, né? Filho é prioridade, Exato. a criação dos nossos filhos, e a gente cria os filhos para que eles sejam como flechas, né? Para que eles levem a palavra do Senhor. Então, Exato. por que ter filhos, né? A gente tem Exato. filhos para isso. Exato. E aí a gente realmente. Eu costumo dizer assim, eu fico naquela confusão mental mesmo, assim, meu Deus, o que fazer? Porque ao mesmo tempo eu digo assim,
quem empreende sabe o quanto exige de nós, né? E a gente não sabe o dia de amanhã. E não tem hora para largar, não é? Quem Não. empreende. É um dia por vez, Isso. né? Claro que tem os momentos ali de calmaria, mas é Sim. quase sempre é aquela loucura, né? Quase Exato. sempre a gente está numa loucura. Exato. Sai de um lançamento de coleção, já tem que estar preparando outra. E, enfim, internet hoje que veio para nos ajudar, mas veio Isso. também para nos derrubar. Veio Por para um consumir o lado, restinho do tempo porque que a gente tinha. consome muito o nosso tempo, né? A gente precisa ter muita sabedoria para não ficar enfurnada ali no celular e perder o que está acontecendo ao nosso meio, né? Inclusive, falando sobre criação de filhos, né? Que é o nosso tema principal. Sim. Hoje a gente percebe muito que a maioria das crianças, elas estão tendenciosas a ter ansiedade, né? E a gente vê Isso. crianças muito pequenas Exato. com ansiedade, né? A gente vê muito. E a maioria das crianças precisando fazer terapia, porque a gente costuma muito dizer que é celular e tela. E não é só isso. Não é só isso. A gente percebe que é a vida corrida. É um É conjunto, o né? conjunto. Porque conjunto. não necessariamente a criança que vai ter ansiedade ou que está tendo ansiedade tem contato com tela. Tem criança que não tem contato com tela. Então, tem pessoas que acham que tem criança com ansiedade somente pelo Às vezes uso a pessoa não tem contato com tela, mas aí também não tem contato com os pais. com os pais. Ou né? então, não só isso, ou vive num meio muito conturbado, de muita correria, sim. né? Chega de Confusão manhã, também, brigas confusão. familiares. Eu acho que É um contexto. no contexto geral, né? Isso. Hoje, Acho que são vários elementos, assim. inclusive no contexto escolar, né? A gente tem visto Sim. muitos problemas na escola, assim, muitas situações que são difíceis para os pais ali, porque eu acho que enquanto a criação ela vem, a gente teve até na igreja, na CIB, a gente teve um encontro de 3 dias com o pastor Ailton, que ele abordando, né? Educação na escola, educação na igreja. É disso que eu sinto falta nas igrejas, sabia? Isso. Educação na escola, na igreja e no lar. Perfeito. E a gente sabe que é Perfeito. esse elo, né? Que é ali que a gente precisa educar nossos Acredito filhos. que as igrejas elas deveriam ser mais enfáticas nessa questão de educar mesmo, Sim. de trazer abordagem mesmo, de fazer imersão, de fazer palestra, de tirar um dia, de ter pregação mesmo, sabe? Lá na CIB agora, aos sábados, a gente tem um culto infantil. E no culto, as meninas tiveram a brilhante ideia de aproveitar o culto para trazer os pais e abordar assuntos importantes para a Perfeito. educação dos filhos. Perfeito. E aí até a gente evitar essa história, vou só deixar meu filho, né? Sim. Que acontece muito isso, sim. né? E a gente sabe que isso é muito ruim para a criança. Exatamente. E lá na nossa igreja também, os pastores eles investem mesmo nessa questão de educar não só as crianças ali na EBD, mas Sim. educar os pais, porque Educar os aí pais. a criança, os pais, vou deixar a criança lá na EBD. Aí chega lá na EBD, larga, e aí a criança chega em casa e não tem essa continuação Exatamente. do que teve lá na EBD. E às vezes os pais são da igreja, mas não tem essa prática espiritual em casa. Eu estava até assistindo uma pregação do pastor Rodrigo Mussolini, não sei se você conhece, que ele, para mim, ele é muito referência nessa questão de educação de filhos, ele fala bastante sobre isso. E aí ele trouxe exatamente essa perspectiva, que tem pais que são da igreja, mas que acredita que as práticas espirituais só acontecem dentro da igreja. Que fora da igreja é coisa material, aí divide. Aqui E o eu mais sou importante espiritual. é o ordinário, né? É o ordinário, é o ordinário. simples, É o simples. é a rotina, É o dia a dia. é o dia a dia, é o que a gente está fazendo ali em casa. A igreja ela já chega a ser uma extensão da nossa casa. Então, é de casa para fora, né? A importância do culto doméstico, a importância do devocional em família, né? Criar essa prática e ir para a igreja, e não o contrário de pode até acontecer o contrário, né? Ainda que bom seria se acontecesse também o contrário, mas muitas vezes não acontece. Chega na igreja, os pais são da igreja, a criança está na EBD, depois chega em casa e passa a semana como se Deus não existisse. Exatamente. No máximo ali uma oração
Ou, às vezes, aqueles mais conscientes, uma leitura rápida Isso. ali, né? Alguma coisa assim, mas a gente precisa... Eu li um livro também que era Instruindo o Coração da Criança, e ele aborda muito essa questão da gente, porque a gente tem o costume de somente corrigir o filho quando ele faz algo de errado. E o livro ele aborda que a gente precisa Ensinar antes. instruir a criança o tempo inteiro. A palavra fala, né? Instruir o seu Exatamente, filho, o caminho instruir que o se tempo deve inteiro. andar. Porque na hora que a criança errou ali, e a gente vai fazer uma reclamação, que não é uma reclamação que a gente precisa fazer, né? Instruir, geralmente a criança ali, ela não está sensível a ouvir. É igual a gente. Quando a gente comete alguma coisa errada, a gente faz algo de errado, a gente, naquele momento, não. Já Tipo, eu fica já tô na irritado, bad, eu já tô mal. E aí você ainda vem, né? Isso. Então, para a criança é igual. Nem escuta. Exatamente. A gente falando ainda dessa abordagem, dessa continuidade que deveria ser a igreja dentro dos lares, teve uma fala desse mesmo pastor também que eu escutei que foi tão pertinente que ele disse assim, veja bem, a criança ela passa 5 dias. E aí, nesses 5 dias, aí vai para a escola, onde provavelmente, hoje em dia, principalmente, não se pode sequer falar de Deus, né? Tudo é proibido, dependendo da escola, mas a maioria. E aí vai para outras atividades, e aí tá com coleguinha, e aí tá mexendo no celular, tá assistindo TV. E aí, vou colocar esses 6 dias, contando com o sábado, os 6 dias a criança está consumindo coisas mundanas. Por quê? Exatamente. E aí chega 2 horas lá do domingo, do culto, bota a criança na EBD e acha que essa criança vai ser espiritualizada, né? Exatamente. Quando, na verdade, se for Vai aprender a contabilizar... amar Deus assim, Exato, do nada, não vai. Porque de uma semana, ela passou uma semana consumindo coisas tudo que o mundo seculares, oferece. tudo que o mundo oferece, e apenas 2 horas ali do domingo, ela estava lá consumindo. O que é que vai prevalecer na cabeça dessa criança? O pastor Ailton, mencionando mais uma vez ele, porque ele falou muito bem, abordou muito bem esses temas. Ele falou que a cabeça do nosso filho é de quem chegar primeiro. E a gente sabe disso, né? Porque a criança, quando ela chega quando ela é criança ainda ali, quando ela é pequena, ela ainda escuta os pais, ela vai pelos pais, mas quando ela chega na adolescência, ela vai achar bacana o que os amigos falam. Sim. E não o que os pais falam. Sim. Então, se a gente não estiver ali, né, ensinando, instruindo, dia a dia, todos os dias, a Bíblia diz que a gente precisa ensinar a palavra em pé, sentada, deitada, em todos os momentos, de toda forma, exatamente, né? E se a gente não fizer isso, e se não estiver uma base, né, bem ali, o alicerce da criança não estiver bem formado, a gente sabe que a gente tem um grande risco, né, de perder nossos filhos. Exato. Aí na hora que ele vai entrar na faculdade, na hora que vai ali se deparar com o mundo de verdade, né? E a gente vê muitas famílias optando pelo homeschool, que a gente sabe que não é a realidade da maioria das famílias, é realmente poucas. E tem muita gente que critica, mesmo sem conhecer, né? Sim. E quem me dera, queria eu que eu tivesse essa possibilidade e essa condição, né? De fazer homeschool com os meus filhos, com minha filha, por exemplo. Mas a gente sabe também que nesse momento também que nossos filhos estão no mundo, eles também estão ali sendo preparados, né? Também, sim, de certa forma. Eu acredito muito, e isso tem sido uma questão que a gente tem dialogado muito, eu e meu esposo, nessa questão de até na escola, a gente precisa saber qual é a escola que a gente está colocando os nossos filhos. Hoje em dia é difícil, com tanta doutrinação. Muito difícil. Não existe nada neutro, né? Tenta dizer ali que a igreja, ou que a escola é neutra, mas na verdade é só para não ter influência de Deus, porque a influência secular, mundana, tudo, né, dessas ideologias aí que a gente sabe que existe é 100%. E aí fala que é neutra só para que não envolva. Eu lembro que quando eu acho que na nossa época a gente orava para iniciar a aula, a gente orava do lado de fora, cantava todos os hinos, né? O hino da bandeira, o hino nacional. A gente ficava ali em pé, fora da escola. Hoje em dia não se tem mais isso, né? É uma
foi perdido ali o tradicional, que era realmente o ordinário que a gente estava falando ali, o básico, foi se perdendo. E com isso, eu fico pensando às vezes que essas crianças de hoje em dia talvez estejam vivendo uma triste realidade, por não estar participando ou tendo aquela realidade que a gente tinha. E eu sei também que não tem como trazer aquela realidade porque o mundo mudou. Né? O mundo é outro, tecnologia, o avanço tecnológico e tudo. Mas eu fico pensando, às vezes, eu vejo tantas crianças assim reunidas e cada uma com o celular ali, mexendo no celular, quando, na verdade, se a gente se reunisse na nossa época, a gente ia estar brincando de pega, brincando de barra-bandeira, de bola, né? Você acredita que a tecnologia ela traz também esse, esse lado negativo de cada criança se isolar mais um pouco e ficar ali no seu mundinho e acabar não gerando esse relacionamento, esse entrosamento que a gente tinha antigamente? Eu acho que a gente sabe que tem crianças ainda que não têm acesso, Sim, né? Mas a maioria das crianças hoje tem acesso à tela. Sempre vai ser danoso. Eu estava conversando com meu esposo, ele disse assim, tem vários desenhos que a gente às vezes fica procurando. Qual desenho? Peraí, vamos ver qual desenho dá para Maria Júlia assistir um pouquinho. Tem momentos ali que a gente às vezes sim, precisa, sim, sim, sim. né? Colocar Sim. ali, enquanto a gente resolve E se alguma for um coisa, desenho fazer alguma educativo coisa. até, E aí o problema é esse. A gente fica, qual desenho? Ai, meu esposo, não, vamos colocar Macaco George. Aí eu disse, eu ainda não analisei esse desenho. Ele, não, mas é bom. Mas é muito bom. Ele ensina o que tem errado, ele ensina como é certo. E não sei o quê, não sei o que. Eu disse, vamos lá para Macaco George. Até chegar o dia. Aí a gente deixa um pouquinho, quando tá, sim, às vezes de manhã, para ela acordar ali, a gente bota sim, um pouquinho. Que não é o ideal, não é o que a gente gostaria. A gente sempre fica naquele peso de não dá de jeito nenhum. Mas hoje a gente tem essa dificuldade muito grande, até sim, porque a gente, lá em casa, a gente não tem uma pessoa que nos ajuda diariamente. A gente tem diaristas. sim. Então, a gente tem muita dificuldade com isso. E aí, vamos analisar, né? Macaco George. Aí chega Maria Júlia para mim, mamãe. Eu disse, oi, filha. Ela disse, eu posso trabalhar em casa? Aí eu, filha, você pode me ajudar em casa. Aí ela disse, inclusive a mamãe não dá algumas tarefinhas para você fazer. Aí ela, não, mamãe, mas eu quero te ajudar. Ai, mas eu quero que você me dê dinheiro. Aí eu parei. Aí O eu home quero, office. eu quero trabalhar. Aí eu disse, minha filha, você é uma criança não trabalha. Mas em casa, mamãe, eu não posso fazer as coisas, eu não posso arrumar meu quarto. Eu disse, meu amor, isso é uma obrigação. Você precisa fazer, não para Olha a ganhar. cabeça empreendedora. Isso, Será que eu posso tirar dinheiro da cama que eu forrar? aí ela, não, eu queria dinheiro. Aí eu disse, você quer dinheiro para quê, minha filha? Ela, para comprar meus brinquedos. Eu disse, minha filha, você tem muito brinquedo já, mas eu quero mais, mamãe. Aí eu disse assim, meu Deus, de onde essa menina tirou esse assunto? Da onde ela, né? Criou Eu fiquei isso. imaginando. Aí eu disse, filha, criança não trabalha. A gente sabe que tem algumas crianças que precisam ajudar os seus pais, mas cada família tem uma realidade. E Sim. você não precisa trabalhar, mas você tem obrigações dentro de casa que você precisa fazer. Aí ela disse assim, mamãe, por que Macaco George trabalha? Na hora eu olhei para o pai e eu disse, Muito bom. Não, tchau, Macaco agora você vai George. assinar a carteira dela e vai pagar o salário dela. Entendeu? Não tem. Hoje em dia não É tem. A complicado. gente coloca ali um pouquinho, mas a gente sabe que Complicado mesmo. aquele desenho ali está ensinando alguma coisa. Sim, sim. E E é por tem. isso que é complicado, porque nem sempre a gente está ali assistindo com ele. Exato. Ô, Camila, e tem uns desenhos até com conteúdo adulto, em formato de desenho. O que eu vivenciei agora, recente com ela, eu coloquei uma série de dinossauro Jurassic. Eu nem lembro como era o nome, mas era Jurassic e era um seriado. Aí eu disse assim, não, dinossauro, né? Ela estava com o primo dela, botei ali rapidamente. Aí quando foi outro dia, ela disse assim, mamãe. E eu olhei, né, os dinossauros, ali, aquele negócio de dinossauro, né? Aí, só que nesse dia eu não fiquei assistindo, não.
Sim. Aí, um certo dia, ela, mamãe, deixa eu assistir um pouquinho os dinossauros? Aí eu disse, deixo. Nesse dia eu estava com ela. Tá bom, mamãe. Mamãe vai colocar os dinossauros. Coloquei. E aí estava tudo certo. Uma coleguinha disse para outra que estava com saudades e tal, conversando no telefone. Ai, eu estou com saudades, Os estou aqui. dinossauros lá no desenho. Era dos dinossauros, mas não tem as pessoas que participam, né? Sim. E aí eu tô com saudade, não sei o que, era mais ou menos a conversa era essa. E de repente, quando chegou na hora do encontro, adivinha, um beijo na boca. Duas meninas. Meninas maiorzinhas, né? E na hora, eu desliguei a TV na mesma hora. E minha reação foi dizer a ela que ela não iria mais assistir. Meu E na pai. hora, a gente fica assim, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu digo para minha filha? Ela não percebeu. Ah, é uma criança, não percebeu. Mas eu não sei se aquilo vai ficar na cabeça dela ou não vai ficar. Sim. E você entendeu? Não, minha gente, Difícil. É difícil. a realidade é essa, a gente não pode colocar mesmo. Não pode. É difícil. Porque vai ter Influenciar. alguma situação, vai ter algum. Até esses melhores, até os melhorzinhos. Tem um desenho, eu Até não sei o- qual é. Eu não sei qual é, que não tem gênero. Não, O hoje em dia personagem tem. principal Hoje em dia. não é nem Hoje, menininho nem menina. O personagem principal. E veja como de forma sutil, vai sutil. falando ali A as gente crianças. acha ali que não. E É. aí o pai e a mãe que não tá vendo, veja, onde é que está a gravidade do problema, né? Os pais ali, geralmente, quando a criança está assistindo uma TV, os pais colocam porque estão ali ocupados fazendo outra coisa. A E não verdade para é para essa. ver. E aí não param para ver o que é está acontecendo ali. Imagine, a criança Nossa. vai ver ali e a gente não vai saber que a criança viu aquilo. Sim, Entendeu? sim, sim. Ô Camila, e nesse processo de educação, quais os momentos assim que você. Eu sei que, obviamente, tem muitos momentos. Talvez você não consiga pensar em um assim. Mas você consegue trazer à memória algum momento onde você se deleitou assim, ai, como é bom ser mãe. Ai, todos os dias. Ah, Todos os dias. Eu e meu esposo, todos os dias de manhã e à noite, a gente agradece a Deus pela nossa filha. ai, que coisa linda. Ai, mas João é um amor. É. Mas João é um amor. A gente costuma dizer, é impossível, né, falar dos nossos filhos e não se emocionar. É, a gente costuma dizer assim que Maria Júlia é a melhor coisa que Deus nos deu, né? Claro que eu tenho todo esse cuidado de e peço ao Senhor também para me ajudar para eu não trazer ela ali como um Deus na minha vida, né? Porque a gente sabe que muitos filhos são o Deus dos Dos seus pais, pais. né? Que a gente sabe o Isso. que é Deus, que é ser um Deus, que Isso. para os espectadores que estão nos assistindo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus, né? Sim, sim. Às vezes, tudo ali que envolve a criança, por exemplo, eu vou dar só um exemplo. A gente está passando por uma situação agora que eu não estou conseguindo ir para os encontros do PG, que é um grupo pequeno, onde a gente tem estudos bíblicos ali na semana, é um dia na semana. Mas aí, nesse momento, eu optei por não ir, porque Maju está precisando que a gente consiga regular o sono dela. Ela estava numa fase que a gente não estava conseguindo colocá-la para dormir cedo e ela acorda cedo para ir para a escola, então ela estava dando trabalho para acordar cedo, a gente não conseguia. Aí estava um pouco de caos nessa situação, entendeu? Sim. Ela não gosta de acordar cedo e ela quer dormir tarde. E 9 horas para uma criança já é muito tarde. E 10, então, porque Ô, acaba Camila, é perto de 10 sempre um horas. reajuste, né? Que é preciso ir Sempre. fazendo ali. Peraí, aqui a gente vai ter que ajustar, aí a gente acha que tá fazendo certinho aqui, aí Todos os daqui a pouco. dias. Não, peraí, isso aqui que eu achava que ontem era certo já vai ter que ser ajustado. Não é bem desse jeito. É sempre esse processo. E eu sempre fui assim. Eu não deixo de ir para a igreja porque meu filho está dormindo. Eu não deixo de ir para a igreja porque eu sempre fui Sim, assim. Quando Maju estava novinha, eu levava a Maju para o culto. Eu levava o carrinho e ela ficava dormindo no culto. Eu não tinha problema com isso porque Maria Júlia, ela consegue dormir na zoada. Então, assim, se fosse um momento de ir para a igreja, eu não deixava de ir porque ela estava dormindo. E só que chegou um momento que a gente precisou fazer isso.
porque estava sendo danoso para ela, não eu ir, mas como a gente não tem, como eu disse, com quem deixar a Maria Júlia, eu precisava levar. Então, 10 horas, para uma criança que acorda no outro dia, de 6 horas da manhã, não tem como, a criança fica estressada, passa o dia todinho ali, choro, birra, tudo, Sim, entendeu? sim, sim. Mas a vida da mãe, assim, é um completo reajuste. Todos os dias a gente tem que ajustar, todos os dias a gente tem que tentar uma coisa nova. A gente pensa na rotina, né? Peraí, a rotina está pesada para ela. O que é que a gente pode fazer para melhorar a rotina dela dentro da nossa realidade? Porque às vezes a gente pinta muito assim uma realidade para a maioria das famílias que a gente sabe que não é real, né? Que não tem Sim, como. sim. A gente precisa hoje trabalhar. Queria eu que eu não precisasse trabalhar, mas eu preciso trabalhar, Sim, né? sim. E dentro desse contexto a gente precisa aí ajustar o que vai ser melhor para ela. Mas é uma tarefa muito difícil hoje, muito. E era justamente o que eu ia pedir para você falar para as mães que estão nos assistindo e sente aquele peso, sabe? Aquela sensação de culpa por, ai, eu quero empreender, ao mesmo tempo minha filha. Qual mensagem que você deixaria para essas mães, Camila? Olha, eu acho que é uma coisa que eu peço muito a Deus, é sabedoria. A gente precisa muito orar pedindo a Deus sabedoria, muito. Sabedoria e direcionamento. Por Sim, quê? É, cada família, como eu disse, tem uma realidade. isso. E existem realidades que para as crianças são muito duras. Você tem uma mãe aí que sai de manhã cedo e chega às 8, 9 horas da noite. Uma mãe, porque eu digo, não é que eu esteja dizendo que a mãe não, né, pintando, mas a gente precisa entender que nós mulheres nascemos com o dom da maternidade, né? Sim, sim. Assim, Exato. né? Nosso corpo, ele Natureza. foi a nossa natureza, Isso. né? Não foi o homem que ele foi ali que tem a natureza Exato. É a mulher. né, de De gerar um gera aí. filho, de amamentar um filho. Somos nós. Então, não estou também retirando o papel do homem, que Sim. hoje, lá em casa, eu converso muito com meu esposo, assim, da importância que ele tem que ter na criação dela. Então, são os dois, né? São os dois. Mas eu sei que tem realidades que são muito duras, assim, para os Exato. filhos. E, assim, o que me deixa muito triste é saber que a colheita chega. A colheita chega. Então, eu acho que não é esse pensamento de culpa e de peso, mas eu acho que as mães que se sentem nessa dificuldade, porque eu não tenho essa, assim, minha carga horária não é tão pesada nesse sentido, né? Que eu sei que tem mães que vivem uma realidade muito pior. Mas eu oro muito por isso, para que eu tenha essa oportunidade de ter mais tempo com a minha filha, que eu sei que é importante, principalmente hoje, né, que ela está com 5 anos. Essa fase, a fase da infância, passa muito rápido. Minha filha nasceu um dia desses, já está com 5 anos. Né? Com mais 5 aninhos aí, ela Rápido, está né? com 10 anos. Daqui a pouco ela está na adolescência. E aí, né? Como foi a criação? A gente estava presente ali. Então, assim, eu e o pai dela, mesmo a gente trabalhando bastante, a gente é muito presente. Tudo que a gente vai fazer tem ela no meio. A gente envolve ela. Então, eu acho que o amor, a presença ali a gente tem, e eu acho que a gente precisa se preocupar com isso. Estamos presentes, às vezes a gente está e não está presente Sim, tá só de com o corpo. celular, tá Tá só só de de corpo. corpo. Então, eu acho que a gente precisa refletir se realmente nós estamos presentes na vida dos nossos filhos. Perfeito. Porque, às vezes, a criança mimada, às vezes, a criança ali, a criança, ela não sabe colocar para fora as emoções dela. Muitos adultos nem sabem, imagina uma criança, né? Então, a gente precisa estar ali atento, olhando para a criança sempre com um olhar calma. Será que isso é só uma birra? Muitas vezes não é uma birra, não. Às vezes a criança está ali expondo problemas que os adultos não querem ver, Sim. entendeu? Por exemplo, a criança está ali o tempo inteiro te chamando a atenção. A criança está o tempo inteiro fazendo alguma coisa para Porque dá chamar a atenção trabalho dos muitas pais. vezes, né? E muitas pessoas querem se eximir do trabalho. Então a criança ali está o tempo inteiro te chamando a atenção. Ah, não, é sono. Ah, não. Eu muitas vezes precisei dizer é sono. É porque a gente fica ali querendo, né?
Mas a gente precisa entender o porquê que aquela criança está agindo daquela forma. E Sim, a gente precisa, às vezes, a gente precisa pedir ajuda profissional, sim, né? O porquê que minha filha está assim, às vezes é um problema emocional que a criança está ali passando, a criança está sentindo. Às vezes a gente faz uma mudança, só um exemplo, uma mudança de escola, uma mudança de turma. A gente pensa que não, minha filha mudou agora recentemente de turma e eu busquei logo ajuda profissional, não só pela mudança de turma, mas porque eu já estava observando alguns comportamentos dela que eu disse, amor, a gente precisa de ajuda. A gente precisa ver se Maju está precisando de ajuda que a gente não está conseguindo dar. Porque, mais uma vez, a gente não estuda para isso. E a gente sabe que tem profissionais que estudam sim, diariamente, né? Então, sim. a gente precisa também confiar nos profissionais que a gente tem, claro, saber escolher. Mas eu acho que a gente precisa refletir. A maternidade, para mim, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que eu tenho na minha vida, né? Claro que primeiro Deus, mas é, eu digo muito para o meu esposo assim, não tem coisa nessa vida melhor quem não teve filho, que Deus abençoe com filhos, inclusive a gente tenta, né, outro, se for da vontade de Deus vai vir, mas nesse mundo caótico que as pessoas dizem, ai, como é que eu vou colocar? A gente sabe que a realidade e a mentalidade da maioria dos jovens, se você parar para É conversar com essa, jovens, é não verdade. quero ter filhos. Como é que eu vou colocar um filho nesse mundo? Não, e outras vezes a realidade ali que aquela pessoa passou dentro de casa é de causa, é de Sim, xingamento, é sim, né, os filhos são desrespeitados de exato, fato, entendeu? exato, Então, eles são criados nesse contexto, né? exato. E aí, realmente, cria traumas. Eu vou ter filho para quê? Um mundo tão difícil, tudo é difícil, né? Sustentar um filho hoje é muito complicado, né? Quando você Sim, pensa aí sim, em plano de saúde, no que você quer oferecer para o seu filho sim. e São questões que realmente fazem muitas pessoas não quererem ter não filhos. quererem ter filhos. É, o mundo, eu não vou colocar filho nesse mundo de hoje e a parte financeira, que E tudo a hoje é parte muito caro. financeira. Hoje em dia uma mensalidade chega a ser mais caro do que como era a faculdade. Na verdade, até hoje, né? Uma mensalidade de faculdade hoje em dia é mais barata que uma mensalidade de escola. E se a gente for parar para pensar, eu digo muito para o meu esposo, se a gente parar para pensar no financeiro, a gente não tem filhos. Não tem, É não tem. verdade. Mas assim, qual é a sua fé? Você se Sim, apoia. sim, sim, Claro sim. que a gente precisa ter responsabilidade, né, nas nossas escolhas. Mas às vezes a gente Tudo diz tem que ter que ordem da essência, mas tem gente que usa muito essa questão para usar como desculpa mesmo para não ter, porque filho dá trabalho, não é, adianta, filho dá trabalho. Uma vez eu estava conversando na EBD, eu acho, lá da nossa igreja, e aí algumas pessoas falando, né, que eu preciso ainda me preparar bastante ainda para ser mãe, não sei o quê, e falando, já casados e tudo. E aí eu disse, olha, a palavra nos ensina que filhos são heranças do Senhor. Então, vamos trazer para uma realidade. Filhos são herança. Então, eu penso que filho é tesouro, filho é herança do Senhor. Quando, sei lá, vamos supor que uma tia minha, extremamente rica, podre de rica, morreu e eu sou a única herdeira. E aí recebi lá no inventário de que eu vou receber essa herança. Eu vou chegar para o advogado e vou dizer, olha, infelizmente agora eu não vou poder receber porque eu vou ter que me preparar para receber essa herança. A gente nunca faria isso. nunca Mas receberia na porque mesma hora, na né? mesma hora, aqui estão os dados da minha conta, transfere tudo. Então, é realmente trazer essa perspectiva real do que a Bíblia traz. Se a Bíblia diz que filhos são herança, filhos são herança. Claro que a gente tem que agir com ordem e decência em absolutamente tudo na nossa vida, mas tem Isso. pessoas que esperam o momento ideal, a situação. Não vai Nunca vai chegar. existir. E às vezes, quando quer ter, não consegue, né? Porque o Exato. tempo passou. O tempo E o passou. tempo passa mesmo. Exatamente. E eu tenho amigas que elas não querem ter filho porque dizem assim, minha vida tá boa como está. Eu É tô, vi egoísmo, eu né? tô viajando, É eu puro tô... egoísmo. e
Assim, eu sei que nem todas as pessoas nasceram para ter filho. A gente Sim, sabe disso. Tem sim. pessoas que Deus quer mesmo ali o celibato, né, para ela ali, que Sim, ela sim. viva Mas para. aí não é nem ter filho, nem casar, e nem nada. É aquela vida. E outra, o Exato. celibato é para servir ao A Senhor, servir ao Senhor. não para servir a si mesmo e ficar aí levando a vida, né? E eu acho que uma das coisas que a gente mais aprende quando a gente tem filho é deixar o egoísmo de lado, né? Porque, afinal de contas, você precisa, e Abdicar, na né? maioria das vezes, a gente precisa colocar o filho em primeiro lugar em tudo. Por exemplo, às vezes Renúncia, né? eu costumo dizer assim para o meu esposo, eu acho que, eu acho que para uma mãe ainda é mais fácil fazer isso, porque eu não sei. Mas, por exemplo, às vezes eu estou comendo algo simples, beixa, eu estou comendo alguma coisa Ah, e aí, vamos supor, não tem mais. E aí, minha filha chega e diz assim: Mamãe, eu quero, me dê. A gente não pensa duas vezes. A gente pode estar com aquela, vontade. mas na mesma hora a gente cede para a criança. Principalmente eu, que minha filha, ela tem uma dificuldade enorme para comer, assim. Eu, quando era pequena, era bem igualzinha a ela, e Eita. ela é cheia de coisa, né? Não quero isso, não quero aquilo. Eu É sei que tem genética, é culpa, genética. a mãe se culpando, eu sei que tem culpa dos pais aí nesse processo, mas na mesma hora eu digo, aí quando ela faz isso com meu esposo, não é que ele tenha dificuldade, não, mas às vezes ela tá comendo alguma coisa e ele diz assim: Maju, divida com o papai. Eu, amor, deixa ela comer, amor. Porque, porque ela já é tão difícil para comer que Sim, quando ela tá sim, comendo, sim. meu filho, deixa ela comer. Deixa só dela. É. Aí, mas é isso, mas é muita renúncia, a criação de filho é Sim. renúncia. E a gente muitas vezes precisa deixar de lado os nossos gostos Os mesmo. nossos interesses, né? Inclusive, falando da campanha agora do Dia das Mães, Sim. a campanha do Dia das Mães ela foi bem voltada para a mãe como indivíduo. E eu até disse assim, eu não quero, eu fiz alguns trabalhos com a Ilha e eu disse a Ilha, não quero a Ilha que seja a mãe egoísta. A Sim. mãe, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Não, a visão não é essa. Perfeito. Mas a visão é da individualidade da mãe, porque quando a gente é mãe, muitas vezes, uma grande parte das mães, ela esquece a sua Completamente. É individualidade, o que eu mais escuto. ela esquece até quem ela era. Sim. E quando eu tive Maria Júlia, eu passei um tempo por esse processo, assim, eu não me via nas roupas. Eu dizia, gente, eu estou usando essa roupa porque eu não sei, É o que eu mais não é esse escuto das tipo de clientes, roupa é que eu isso. gosto. E assim, Quando é um sai da maternidade, processo é. para você voltar. Sim. Hoje, pronto, hoje não. Hoje eu me visto como eu gosto de me vestir. Sim. Mas eu tinha aquela dificuldade ali inicial. E eu Sim. acho que a parte das mães passa por esse processo. E aí o quanto é importante a gente se cuidar, Sim. Sim. a gente entender que é importante a gente tirar o momento do cuidado, né? O momento ali de ir Perfeito. numa academia, Sim. né? O momento de fazer talvez um hobby. Claro que ali na medida do possível, na nossa rotina ali, Exato. mas sabendo que a conta também da falta de cuidado com a saúde também chega, né? E como é Exatamente. que a gente vai estar mais lá na frente para cuidar dos nossos filhos se a gente não se preocupa? Às vezes tem mães que deixa para depois até exames, né? Sim. Preciso ir no médico, eu preciso ir no médico, mas não tenho tempo, mas a gente precisa tirar tempo. A gente tem que dar o jeito. Tem Exato. jeito para tudo, né? A gente costuma E eu dizer. achei maravilhosa a campanha, porque você envolveu ela ali na sua atividade, não é? E Então, aí. hoje ela faz tênis e Ah, ela faz com você também. ela faz um dia na semana, né? Um esporte. Realmente um esporte. Eu disse, vamos investir no esporte para Maria Sim. Júlia, porque eu sempre amei esporte. Inclusive, eu vi recente agora um vídeo meu jogando basquete. Nessa altura, eu era armadora do time. É E eu era mesmo. bolsista. Eu estudava na escola, eu Porque eu tinha meia jogava. bolsa porque jogava. Ah, Eu que era titular. E legal. aí, quando eu assisti, minha gente, eu chorei tanto vendo porque assim, é como se a gente. Meu Deus, era eu.
essa era eu gostava de fazer isso. Sim. Eu gostava de fazer um esporte, porque no dia a dia é muito difícil. Por exemplo, eu precisei optar um pouco, peraí, o tênis ou a academia, Sim. né? Em que momento eu vou conseguir fazer o tênis? Então, às vezes, eu fazia tênis à noite, eu deixava de estar com minha filha, eu tirava um tempo, uma horinha, né, para fazer ali, mas minha filha, ela não estava comigo. Às vezes eu passava o dia longe dela e de noite eu ia fazer tênis. Mas a campanha, ela foi voltada para a gente procurar o equilíbrio, não é? Às vezes não dá para fazer isso todos os dias, Sim. mas é importante a gente tirar o tempo. A gente Exato. tirar 2 dias ali para fazer um hobby que a gente gosta, tirar 3 dias para fazer uma atividade Sim, física sim, na sim, sim. medida do possível, né? Então, a campanha é movimente-se, né? A gente Ah, que precisa, legal. a mãe precisa se movimentar. Ô, Camila, até como exemplo para sua filha, né? Enxergar Como também. exemplo, minha filha, ela precisa ver Sim, o quanto é importante, porque o esporte, a gente sabe, eu digo muito, o esporte ele salva vidas, e é sim. verdade. Ele traz Eu disciplina, traz traz muito além do físico. muito, e ele ensina a gente a ser forte também, Sim, né? sim, Aguentar perder. sim. Porque hoje em dia, Competir. se você chegar para as crianças de hoje em dia, quando elas estão brincando, mas eu acho que antigamente já era assim, mas criança hoje não aguenta perder, não. A minha filha perde, ela tá chorando, eu sou minha filha. Tem que ganhar e tem que perder. Então, o Exatamente. esporte, ele ensina muita coisa que hoje, né? Isso. Hoje eu, olhando para trás, eu vejo o quanto o esporte foi importante na minha vida. Sim. E isso eu quero deixar, assim, eu quero ensinar para ela, eu quero que ela entenda a importância. Ela faz natação e faz o tênis. Ai, coisa E boa. eu acho, ela tinha até saído, ela começou a natação com 1 ano e 6 meses. Sim. E aí, ela já nada muito bem. Só que nas férias eu tirei ela e eu falei para meu esposo, ela vai voltar. Porque eu só sossego quando ela estiver fazendo todos os nados. Uhum. Porque, primeiro, a importância que é. Segundo, o quanto é importante para a saúde. Ela Sim, ela sim. cansava. Era isso que eu ia falar. Para respiração, principalmente. Quando ela adoecia, a gente Cria ia muita para a emergência. resistência. A gente ia para a emergência. Era Aerolim. A Aerolim, olha, A minha irmã também. Minha irmã resolveu. tinha cansaço. Pronto. Maria Júlia, a coisa mais difícil do mundo é ela adoecer. Eu não gosto nem de falar, eu digo, não gosto de falar que ela não adoece. Mas é isso. Que coisa A linda. importância da gente entender, né, esses processos, ter calma, muitas vezes ali, naquele momento, não é possível, Sim, né? sim, Mas sim. a gente buscar isso, né? E orar, que Deus ele resolve e abre todas as portas e Amém. dá o jeitinho para tudo. Amém. Eu acho que essa mensagem final foi a mais importante. Com Camila, certeza. muito obrigada por estar aqui conosco hoje num Eu que tema agradeço. um pouco diferente, mas que também tem tudo a ver com você. Quando Sim. eu vi a campanha, eu me emocionei assistindo, porque ficou uma coisa assim muito linda. Muito quando eu vi, eu fiquei, eu quero fazer tênis com a minha filha, eu quero, sabe, ter esse momento. Então, conectou até comigo, que ainda não sou mãe. Eu desejo muito sucesso, não só nessa campanha, mas principalmente na sua vida como mãe, como mulher, como esposa. E também desejo a você, mãe, domingo já é Dia das Mães, desejo um excelente Dia das Mães, mas entendendo que o Dia das Mães são todos os dias, Todos os né? A gente dias. seleciona ali um dia para comemorar, para estar todo mundo reunido juntos, mas o Dia das Mães são todos os dias, essas mães maravilhosas, né? Que realmente se doam, que realmente renunciam, como Camila falou. Um excelente Dia das Mães para todas vocês. Eu vou abrir meu presente, posso? Sim, com certeza. Já ia esquecendo aqui, Camila trouxe uma E lembrancinha para deixando um mim. aviso que o Dia das Mães é domingo, mas a Isso. gente está no mês de maio, né? O mês de maio é das mães, então a campanha ela vai perdurar aí Toda todo mês e temos presentes, tem brinde. brindes Ai, e que coisa um bem linda. importante, né? A gente tem um sorteio de um smartwatch na compra de qualquer peça Uau! na Camila G. Gente, sigam aí, É Camila Camila G G, Acessórios, Camila com Y. Camila G GE, Acessórios, né? Camila GE, né? Porque às vezes G. Às é vezes a pessoa pensa que é com J, né? isso. Acessórios. GE. Siga aqui as nossas redes sociais. Sigam também o meu perfil, Gene Rocha Consultoria, Gene com 2 NE. E estejam nos acompanhando, gente. Os acessórios e as campanhas de Camila são maravilhosas. Vocês viram aqui a prova viva, vocês veem, né? Porque se for aí olhar todos os episódios, eu estou com esses anéis.
como são realmente produtos bons. E vocês também vão conhecer um pouco da história dela, que ela compartilha ali nos stories, né? Está Sim. sempre compartilhando o dia a dia dela. Deixa eu abrir aqui agora meu presentinho. Ai, gente, eu amo receber presente. Minha linguagem do amor. Vamos ver se ela vai gostar. Vamos ver, vamos ver. Vou mostrar aqui a vocês. Ó que coisa linda. Eu já amei pela embalagem. Gente, que coisa linda! Foca, que brinco maravilhoso. Camila, amei! Achei sua Lindo! cara. Se eu tivesse aberto antes, ia estar com ele aqui. Eu disse, você não vai abrir agora, vai abrir só lá Coisa na hora. linda, gente. Amei. Pronto, mais um aço que vocês vão acompanhar aí, vendo nos programas, nos meus stories. Camila, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui Ai, conosco. eu que Obrigada. agradeço muito pelo convite, né? Estou aberta aí. Sempre que vocês me convidarem, com certeza estarei aqui para a gente conversar. E fiquem com o próximo episódio. E obrigada por estarem aqui conosco nesse episódio especial do Dia das Mães. Até mais.